aqui todo mundo, mas ninguém me respondeu ainda. Boa tarde. Ah, Letícia já está aqui. Quem mais está aqui? Vão colocando aqui, Patrícia, Joana. Quem mais, gente? Coloca aqui. Quem já está aqui. Já chegou do intervalo. Maria Lúcia. Quem mais? Coloca aqui um boa tarde, um oi. Tiago. Exatamente. Quem mais? Júlia. Alberto. Quem mais? Estou vendo aqui 14 pessoas, mas as 14 ainda não responderam. Vamos lá. Mais alguém? Coloca aí um ok. Estou aqui, tia, já cheguei. Para a gente começar a nossa aula, certo? Pronto. Vamos lá, gente. Tem mais alguém aí? Então, vamos lá. Vou começar hoje logo iniciando com a frequência. Tá certo? Vou chamar pelo número. E vocês vão habilitar a câmera, o microfone e vão responder a frequência, tá certo? Vamos lá. Número 1. Presente. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Presente. 8. Presente. 9. Presente. 10. Presente. 11. 12. 13. Presente. 14. 15. 16. Presente. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Presente. 24. Presente. 25. Presente. 26. Presente. 27. 28. 29. Presente. 30. 31. Muito bem. Ok, né, gente? Vamos iniciar nossa aula, né, agora. Ok. Pessoal, não sei se vocês já responderam, né, os pais de vocês, mas tem um formuláriozinho no diário, certo? Fazendo uma pesquisa. Quem pretende voltar, certo? Para as aulas presencial. Alguém aqui já respondeu? Alguém já respondeu? Oi? Sim? Letícia, na sua opinião, é melhor retornar ou é melhor do jeito que nós estamos? Tem mais alguém que gostaria de comentar alguma coisa?
Na opinião de vocês, é melhor retornar? É melhor continuar do jeito que nós estamos? Sim, mas eu posso colocar sua presença, viu? Então, vamos aqui, né? Hoje, vamos iniciar um novo gênero, certo? E esse gênero agora é que vai estar presente na nossa prova bimestral, tá certo? Então, hoje vai ser o quê? Uma introdução. Eu vou fazer realmente um bate-papo com vocês sobre esse gênero, mas nós vamos ter outras aulas relacionadas a esse gênero, certo? Então, hoje é a nossa 16ª aula, certo? E espero que vocês gostem da aula. Trouxe aqui uma reflexão que fala sobre plante o futuro, certo? O que é, tia, plantar o futuro? Como é que eu posso plantar o meu futuro? Certo? E diz o seguinte: um senhor, já idoso, amava muito as plantas. Todos os dias acordava bem cedo para cuidar de seu jardim. Fazia isso com todo carinho e mantinha o jardim tão lindo que não havia quem não admirasse suas plantas e flores. Certo dia, resolveu plantar uma jabuticabeira. Enquanto fazia o serviço, com toda dedicação, aproximou-se dele um jovem que lhe perguntou: que planta é essa que o senhor está cuidando? Acabo de plantar uma jabuticabeira, respondeu. E quanto tempo ela demora para dar frutos? Indagou o rapaz. Ah, mais ou menos uns 15 anos, respondeu o velho. E o senhor espera viver tanto tempo assim? Questionou o rapaz. Não, meu filho. Provavelmente não comerei de seu fruto. Então, qual a vantagem de plantar uma árvore se o senhor não comerá de seu fruto? O velho, olhando serenamente aos olhos do rapaz, respondeu: nenhuma, meu filho, exceto a vontade de saber que ninguém comeria jabuticabeira se todos pensassem como você. O rapaz, ouvindo aquilo, despediu-se do velho e saiu pensativo. Depois de caminhar um pouco, encontrou à sua frente uma árvore e parou para descansar à sua sombra. De repente, olhou para cima e percebeu que tratava de uma jabuticabeira carregada de frutas maduras. De repente, e aí, gente? O que que essa mensagem ela quer nos dizer, certo? Quando eu falo plante o futuro, certo? E se todo mundo pensasse, Tia, né? Da forma daquele. Oi, meu amor. é porque eu não estava em casa, eu Pode acabei de falar. chegar. Meu número é o 4, a tia pode colocar minha presença? Posso sim, meu amor. Não se preocupe não que eu vou colocar, certo? Pode ficar se preocupar. Então, gente, se todo mundo tivesse o pensamento daquele jovem, certo? Ninguém ia comer uma jabuticabeira, né? Por quê? Porque ninguém ia plantar. Eu não ia comer. Do mesmo jeito ai, meu Deus, comer outra fruta também, que passa 15 anos. Fala, gente, saiu aqui da minha cabeça agora. O Juninho até gosta muito. Vala, meu Deus, fugiu da minha cabeça agora. Então, tem fruto, pessoal, que ele demora a dar mesmo, certo? Mas que a vontade
é que realmente que outras pessoas, certo? Coma daquela fruta, consiga estar debaixo de uma árvore, na sombra né, daquela árvore. Abacate, Júnior, muito bem, o abacate. Abacate também é outra fruta que demora muitos e muito tempo, certo? De 10 a 15 anos também para dar. E tem tanto abacate, né? Você vai no comércio, é muito abacate. Então, muitas pessoas, né, plantaram abacate. Então, aí está o quê? Os nossos estudos, né? O que eu estou buscando hoje, eu vou realmente conseguir colher no futuro, né? Hoje eu estou estudando, hoje está cansativo, hoje está todo mundo estressado, né? Porque está espera que todo mundo dentro de casa e tá todo mundo aí nessa expectativa, volta, não volta, volta, não volta. Será se vai dar certo voltar? E fica esse questionamento, né, pessoal? Não vou mentir, todo mundo fica despreocupado, né? Porque volta sem uma vacina, certo? E qual a garantia, né, que nós vamos ter se não tem uma vacina? Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Mas está aí esse impasse, né? essa incerteza. Isso é a realidade, essa incerteza que está agora. Ok? Então vamos lá. Hoje, né, eu vou trabalhar com vocês outro gênero, e o gênero que nós vamos trabalhar hoje é o romance, certo? Já trabalhei com vocês crônica, fábula, conto, não é isso? Já trabalhei o gênero lírico, e hoje eu vou começar com vocês com o gênero romance. Hoje vai ser o quê? Uma introdução, certo? Para que na próxima semana a gente continue com esse gênero, certo? Não é só uma aula que vai fazer esclarecer todas as dúvidas de vocês, certo? Mas afinal de contas, o que é o romance, certo? O que o romance, o que esse gênero tem de importante, certo? Qual a estrutura dele? Como é a narrativa dele, certo? Então vamos lá. Romance é prosa mais ou menos longa, na qual se narra fatos imaginários, às vezes inspirado em histórias reais, cujo centro de interesse pode estar no relato de aventuras, no estudo de costumes ou tipo psicológico, na crítica social e etc. Então, o que acontece? O gênero romance, ele é longo, certo? Ele narra fatos imaginários, certo? Mas muitas vezes ele tem a inspiração em histórias reais, certo? Tem como interesse relatar aventuras, certo? De costumes do tipo psicológico e críticas essas sociais, o que está no nosso social, certo? Ele gosta, sim, de trabalhar essa crítica, de relatar realmente o que está acontecendo, certo? E o romance no Brasil, certo? Os romances estrangeiros marcaram por lance. Existe a drama, certo? E existe também a meloconia, certo? Aí eu trabalho o quê? Melodramáticos. E finais felizes. Caíram no gosto dos jovens da corte. Então, o que acontece? Os jovens, né, começaram a se interessar pelo romance, certo? E eles começaram a ter aquele gosto pelos finais felizes, mas caiu realmente no gosto do jovem da corte. Eles eram trazidos principalmente do francês e publicados em jornais na forma de folhetins. Esse gênero folhetins, eu ainda vou trabalhar com vocês, tá certo? É outro gênero que eu também vou trazer para trabalhar com vocês. O folhetins, certo? Que ainda não é
do conhecimento de vocês. Eu ainda não trabalhei com vocês, certo? E o romance, pessoal, ele veio da França, certo? Ele chegou aqui no Brasil, mas foi os franceses, né, que iniciaram com esse gênero, com o romance. Romantismo no Brasil, certo? Aí eu tenho aqui o romance teatro, certo? O romance teatro, ele é o quê? O romance se desenvolveu devido ao novo público leitor. Quem era esse novo público leitor? O jovem, certo? Que na França, ele veio, né, com um público adulto, certo? O romance, ele tinha como público leitor o adulto, certo? Aquela pessoa já bem centralizada. Quando ele chegou no Brasil, aí o Brasil o quê? Começou a modernizar e veio o quê? O interesse, né, do leitor bem mais jovem, bem mais moderno, certo? Aí o que acontece? Agora eu tenho um público diferenciado, é um público jovem, então eu tenho que modernizar, certo? Esse romance. Por quê? Porque eu tenho um novo público. Esse novo público, ele quer também novas histórias, novas dramas, certo? Então, a temática, certo? Mudou devido à realidade dos brasileiros, certo? Em cima dessa temática, teve que mudar a realidade, certo? Desse tipo de narrativa. Porque eu estava utilizando o que é uma linguagem para o adulto, uma linguagem realmente diferenciada, e o leitor jovem começou a se interessar por esse tipo de gênero. Então, o que acontece? Eles tiveram que modificar, certo? Toda essa realidade para modernizar, para que o sentisse o gosto pela leitura, certo? O romance, ele se divide em, isso aqui são todos os tópicos que nós vamos estudar, certo? Romance de costumes urbanos, romance regionalista, romance histórico e romance indianista, certo? Vamos trabalhar todos esses tipos de romance, ok? Hoje eu estou fazendo aqui com vocês só uma introdução do que vai ser trabalhado, ok? O gênero textual romance, ele tem como característica, certo? O romance caracteriza-se por ser uma narrativa longa, certo? Com muitos personagens, espaços variados, tempo limitados, vários conflitos e um enredo complexo, certo? Enquanto o conto, a fábula, a crônica, ela é uma narrativa curta, certo? O gênero romance, ela é uma narrativa longa, certo? Ela já trabalha com vários espaços, certo? Com algo bem diferente, certo? Do que o público estava acostumado, certo? Então, vamos lá. Em parte considerável dos romances, o enredo é narrado em primeira pessoa, pelo próprio personagem principal, de modo que a obra parece o que acontece. É uma narrativa que trabalha, certo, com a primeira pessoa, e ele trabalha também com os personagens. O personagem principal, ele fala como se ele estivesse falando da própria vida dele, como se ele estivesse ensinando, certo, algo que aconteceu com ele, certo? Em grande parte dos romances, certo, ele trabalha frequentemente interrompendo com reflexão de acontecimento dos personagens. Ele trabalha com acontecimento que aconteceu na vida dos personagens. Ou seja, é algo bem individual, certo? Bem sentimental.
algo que realmente vai refletir no personagem, ok? Além de ser algo bem longo. E daqui a pouco nós vamos dizer como é que longo e eu vou estar no teatro, certo? E o que vai ser trabalhado com vocês esse período, né? Hoje eu estou fazendo a introdução, estou explicando para vocês o que vai ser apresentado nesse finzinho de mês, com o começo de outubro. Nós vamos trabalhar romance urbano ou citadino, vamos trabalhar o romance indianista, vamos trabalhar o romance regionalista, vamos trabalhar o romance histórico, certo? Cada romance, pessoal, tem a sua característica. E eu vou trabalhar com vocês passo a passo, certo? Para que não fique tão confuso na cabeça de vocês. E vocês consigam, sim, compreender a característica de cada uma, a individualidade de cada uma, certo? Como é que eu vou contar, certo? Quando eu estiver fazendo um tipo de leitura. Eu estou lendo esse livro, mas que tipo de romance é esse, certo? Então, em cima dessas aulas é que nós vamos conseguir identificar que tipo de romance é esse. E agora eu vou falar aqui para vocês a estrutura, certo? Como é a estrutura do romance? Como eu já falei para vocês, é uma narrativa longa, certo? Certo? Densa, bastante conflito, né, pessoal? Porque ela é longa. Se ela é longa, ela tem conflitos, ela tem problemas, certo? Existem personagens fictícios, certo? Existem vários personagens, dentro deles nós temos um personagem fictício, descrição detalhada dos personagens, existe a descrição dos personagens, o que cada personagem vai fazer naquela história, certo? E o narrador, existe o narrador personagem, existe o narrador observador, e existe o narrador onisciente. Eu já expliquei para vocês o significado de cada personagem, narrador observador, narrador onisciente, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só pesquisar o material que já foi trabalhado, certo? No caso, está todos no Drive, né, de vocês, porque eu coloco todo o material lá, ok? Mobilidade da trama, certo? Diversos espaços e lugares. Essa mobilidade aqui, pessoal, existe o quê? Diversos espaços e lugares na narrativa, ok? Existe possibilidade de uma história secundária, narrativas dramáticos, existem vários dramas, certo? Complicações sentimental, está relacionada ao sentimento do personagem, biológico, social e financeira, tendência de conflito, certo? Das personagens, busca por resposta das injustiças e das insensibilidades no mundo interior e exterior, certo? Como ele fala bastante da realidade dos personagens, então ele busca, certo, gente, resposta do mundo interior e exterior dos personagens, certo? Abordagem interina da problemática das personagens. Existe realmente algo minucioso que eu vou em busca, certo? Para me conseguir focalizar tudo daqueles personagens, ok? Pessoal, alguma dúvida? Coloquem aí no chat para mim. Dúvida, gente? Alguém tem alguma dúvida? Continuar, gente? Tem alguém aí, gente? Me responda alguma coisa. Certo. Ok.
Agora vem o teatro romântico brasileiro, certo? Em 1808, Dom João mandou construir vários teatros, certo? Aí ele ficou pensando, como é que vai acontecer, né, o romance, que é algo que começar a identificar como é que vai ser, certo? Então, Dom João, em 1808, certo? Mandou construir vários teatros. Em 1838, o romantismo iniciou-se no teatro brasileiro, com a tragédia Antônio Poeta, o Poeta, e a Inquisição, de Gonçalves de Magalhães. Além de serem espaços cênicos, os teatros se transformaram em centros de discussões sobre temas como abolição da escravatura, proclamação da República. Então, vocês podem observar que são todas narrativas longas, certo? Ah, tia, mas eles nesse período já começaram a apresentar? Não. Eles começaram, né, a conversar, a debater, a discutir como era que ia ser, né, esse teatro, como era que ia ter essa apresentação. Os aspectos principais do teatro romântico, certo? Uma das principais características é o quê? A expressão do sentimento do artista, certo? E essa expressão do sentimento do artista, eu trabalho o quê? O individual e o sentimental, certo? E esse individual e esse sentimental, eu trabalho o quê? Na idealização do amor. Essa idealização do amor, eu tenho o quê? O da mulher, o da morte, certo? E o da nação. Era uma idealização imensa, certo? Quando eu estava apaixonado, certo? Eu tinha aquela idealização pelaquela mulher, pelaquele homem, certo? Da morte, aquele desespero quando alguém, né, morria. Pela nação, de morrer pela nação, certo? Retomada dos ideais e valores medievais. E esse, quando eu falo ideais e valores medievais, eu estou trabalhando o quê? Eu estou trabalhando a nossa ética, os valores, certo? E a valorização de vários escritores, de várias obras. Teatro romântico, certo? Aí sim, aqui entra, certo? A inovação. Aqui entra a preocupação pelo público jovem, certo? É aonde eu vou inovar, é aonde eu vou separar, certo? A minha história, a minha narração longa, para que o meu novo público comece a se interessar por esse gênero. Por quê? Porque o jovem, ele quer algo interessante, ele quer algo que não seja tão cansativo, algo que não fique tão monótono, tão chato, certo? Aí acontece o quê? Acontece a inovação, certo? Eu vou inovar para que o meu público continue comigo. Aí aconteceu o quê? Rompimento de leis das três uniões. Aí existiu o quê? A mudança no tempo, no espaço e na ação. Como assim, tia? Eu tenho uma história, né, para ser contada no teatro, longa. Se ela é longa e eu tenho um público novo, né, um público realmente moderno, o que acontece? Eu vou dividir o meu teatro, certo? Com vários espaços e tempo diferente. Eu não vou passar essa história toda em uma peça. Eu vou fazer divisão da minha peça. Aí essa divisão que vai mudar o espaço, que vai mudar a ação, certo? E vai mudar o interesse do leitor em retornar para finalizar aquela peça. Porque é algo que deixou aquele gosto do quero mais, certo? Deixou aquela vontade. Ah, eu quero descobrir como vai finalizar. Ah, eu quero ver o que vai ser na próxima, certo? Por quê? Porque é um público novo, porque é alguém que eu tenho que ter cuidado, certo? Porque ele está ali querendo realmente inovação.
Ele está ali buscando algo novo, buscando diferencial, certo? A mesma ação não era desenvolvida em um só dia e em um só espaço, como eu já havia falado para vocês. No teatro, eu não vou contar, certo? A história toda no mesmo momento. Não. Eu vou dividir em espaço, em tempo, certo? Para que tenha realmente o interesse do leitor. Que esse leitor aqui agora é o meu público novo, certo? É alguém que está chegando e que quer inovação, certo? Os dramas adquirem estruturas livres, como a série de episódios relacionados entre si, através de cenas curtas em diversos locais. Aí acontece o quê? A divisão das cenas, certo? Cenas essas que é longa, mas que eu vou resumir, certo? Eu vou diminuir. Para que, tia, que vai ser diminuído? Por que vai acontecer tudo isso? Para me agradar o meu leitor. Para a drama, nesse momento, ela tem uma estrutura livre. Por quê? Porque ela quer inovar, porque ela quer mudar, porque ela quer mostrar para aquele público novo, certo? Que é interessante. Por quê? Porque o romance, ele era, né, uma leitura para um público adulto. Era um público bem maduro, certo? Era um público que tinha um pensamento totalmente diferente do jovem, certo? Mas a partir do momento que eu recebo um público novo, eu tenho que ter o quê? Inovação. Eu tenho que inovar para me segurar aquele público, aquele leitor. E o teatro romântico, vocês podem observar aqui nas imagens, certo? Que eu tenho o quê? Na primeira imagem, eu tenho 4 espaços, certo? Vocês podem observar. Quem pode me dizer aqui que espaço é esse, o primeiro? O primeiro aqui, gente, está representando o quê? Quem pode me dizer? Aqui, eu tenho o quê? O teatro romântico, né, surge em um teatro moderno, como eu falei para vocês. Existe algo moderno, algo inovador, certo? E nesse primeiro quadro aqui, eu tenho 4 espaços. Quem pode me dizer que espaços são esses? Eu posso, nessa primeira imagem aqui, que tem uma jovem, né? Ela representa o quê? Essa imagem, ela representa o quê? Pode colocar no chat, viu, gente? Representa o que ela? Se você for analisar, pessoal, essa imagem aqui, ela representa o quê? Que espaço? Onde é que está acontecendo essa narração? Onde é que acontece? Se eu fosse pedir a vocês, para vocês me identificar esse espaço, onde é que eu posso identificar esse espaço? Podem responder, gente. Hã? Gente, mesmo uma pessoa aí, tem hora que eu acho que eu tô só no 9º ano, certo? E olha, gente, que o 9º ano era considerado uma das melhores turmas. Mas tem hora que eu acho que eu tô só. Eu falo, ninguém coloca um oi. Que espaço é esse, gente, desse primeiro quadro? Você observa para esse quadro, certo? Que espaço é esse? Quem pode me dizer? Hã? Vamos lá, gente. Começar a perguntar, aluno.
Que espaço é esse? Pessoal, tem alguém aí? O segundo quadro, qual é esse espaço do segundo quadro? Do terceiro quadro, qual é o espaço? Eu só quero que vocês me digam que espaço é esse. Em que ambiente eles estão? Esse daqui, ó, o segundo quadrinho, qual é o ambiente que ele está aqui? Qual é esse espaço? Alguém pode me responder, gente? Tem hora que eu acho que não tem ninguém na sala do nono. É incrível, gente. Alguém pode me responder? Qual é o espaço? Letícia, que eu quero saber qual é o espaço. Certo? O espaço. Certo. O segundo espaço. Certo? Esse é o espaço. Eu estou observando. Ele está onde? Em frente para o mar. Esse é o espaço. Certo? O terceiro quadrinho, onde é que eles estão, gente? Quem que sabe me dizer em que espaço eles estão? Que espaço é esse? Qual o espaço que eu posso identificar aqui? Aqui é como se eles estivessem no teatro mesmo, encenando lá no momento. E o primeiro é como se eles estivessem em um palácio. Vocês já observam pelas roupas, certo? Rei, rainha, o pobre, que no caso é o escravo, é o trabalhador, você é indo, certo? E por fim, eu trouxe aqui para vocês escritores e obras, certo? Mais conhecidas do gênero romance. Quem pode fazer a leitura desses autores? Uma pessoa para fazer a leitura dos autores. Quem pode fazer essa leitura? Um aluno, gente, para fazer essa leitura. Miguel de Cervantes, Dom Quixote de la Mancha, João Guimarães Rosa, Grandes Sertões Veredas, William Shakespeare, Romeu e Julieta, Clarice Lispector, A Paixão segundo G.H., Machado de Assis, Dom Casmurro, José de Alencar, Iracema, Graciliano Ramos, Vidas Secas, Bernardo Guimarães, A Escrava Isaura, entre outros. Exatamente. Então, aqui, né, são as principais obras, certo? E os seus escritores. Obras e escritores mais conhecidos do gênero romance clássicos, certo? E eu finalizo a aula, certo? Com uma frase bastante interessante. Eu trouxe aqui para vocês um livro, certo? Nós não podemos esquecer, né, desse livro. E mais livros do outro lado, subindo, né? Subindo. E diz o seguinte: um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória, certo? Então, a nossa vida, pessoal, existem as dificuldades, existem as barreiras, certo? E essas dificuldades e essas barreiras são o quê? Os degraus que
vai lhe levar para a sua vitória, para o seu sucesso, certo? Para o seu futuro. Espero que vocês tenham gostado da aula, certo? A nossa aula encerra aqui e até amanhã, se Deus quiser, tá certo? Tchau, tchau, gente. Oi, gente, boa tarde. Eu estava esperando fora, não tinha falado nada ainda, nem entrado.